Olá pessoal, aqui quem está falando é o Bruno, criador do canal Capoeira Desenhada. Nós estamos aqui para mais um podcast, dessa vez com o Contramestre Ninja, do grupo Cordão de Ouro do estado do Ceará, Juazeiro do Norte. E eu já vou perguntando aqui pro Contramestre Ninja, quem é Cícero Ivanildo Ferreira Gomes? Contramestre, pode ficar à vontade aí, e o tempo é todo nosso aqui. Certo. Cícero Ivanildo Ferreira Gomes. Nasci no dia 22 de dezembro de 1981 na cidade do Crato, no Ceará. E aí, desde então, era uma época bem difícil, no qual, ainda quando criança, sofri muito preconceito de cor, né? O preconceito e o racismo era bem maior naquela época. E além de ter o preconceito, tem a questão do nordestino também, que era outro preconceito que existia, bem mais forte na época, né? E hoje eu me considero uma pessoa que, assim, na verdade, a pergunta quem é, eu não sei dizer, na verdade, porque eu ainda estou me descobrindo, né? É uma questão que de tantas aprovações que passei na vida, né, que serve como aprendizado para todos nós, mas eu não sei, eu não sei lhe responder. Mas eu me considero um sonhador, né, e um caminhador também. É o que eu posso lhe dizer, né? E como é que é a questão da sua família, sua mãe? Certo, Dona Maria, né, a minha mãe é uma pessoa que eu mais amo na vida, cara, é minha mãe, sabe? É uma pessoa que eu vou contar um trechinho assim bem curto, mas bem forte, que foi no meu nascimento, né, porque, vamos dizer assim, para eu nascer, ela teve que morrer. Ela morreu por alguns instantes e voltou, né? Tem um nome que se dá a isso, né? O pessoal que estuda essas coisas mais místicas, né? Espirituais, eu não sei dizer o nome dessa questão que acontece. Mas a minha mãe, vamos dizer assim, ela faleceu por alguns instantes e naquele tempo era cesáreo, né? Fazia assim, não tinha ultrassom para saber se era menino ou menina, né? E aí me tiraram, minha mãe me conta, e o pessoal da família, né, dos sítios, eu tenho muita família em sítio, que mora em sítio, eu gosto muito. Toda vida que eu chego até hoje, o pessoal me conta a mesma história. Cara, tu quase matou tua mãe, né? Eu escuto muito isso. E botaram a vela na mão dela, né? Me tiraram ali, colocaram, todo mundo correu pra cima dela, os médicos, essas coisas todas. Mas ela ficou sem respirar? Sim, chegou a falecer mesmo. O médico, aí Nossa. balão de oxigênio, aquelas bolsas de sangue, perdeu muito sangue. E aí ela chegou a ponto que o médico falou pra meu pai, falou assim, antes disso tudo acontecer, não, um dos dois vai morrer, ou a criança ou a mulher, né? E aí foi onde aconteceu tudo isso que eu já contei. E aí quando viram que não tinha mais nada, eles disseram, ela faleceu, né? Colocaram naquela época lá no hospital no Crato, que hoje se chama São Camilo, mas na época chamava São Francisco. Tinha uma capelinha, ainda hoje tem, aliás, que quando falecia alguém, ou não, tinha as missas, né? Uhum. O pessoal que tava doente, então já foram chamar o padre já deu a extrema unção à minha mãe, cara. Rapaz. E tal, foi um negócio pesado. E enfim, né? Aquela questão toda. Aí a cesárea da minha mãe, a cicatriz dela, naquela época, não era de lado assim, era pra baixo, em sentido vertical, né? E tem um rasgão mais pra baixo assim. A minha mãe conta que o médico chegou e abriu com as mãos, deu alguma coisa nele. E espera aí, ela já tá morta, eu vou lá olhar. E foi e rasgou com a mão, em vez de cortar os pontos. Caraca, velho. Mas lembrando que pra eles ela já estava morta, por isso que ele fez isso. Já tinha dado o sinal de falecida, entendi, e tudo. Entendi. Mas alguma coisa ele só vou mexer. E aí quando ele abriu com as mãos, que começou a mexer, ela começou a dar o sinal de novo. Rapaz. Aí corre, pá, aquela correria toda e tal. E minha mãe, graças a Deus, tá até hoje viva, graças a Deus. É meu tesouro na terra, é a minha mãe. E eu percebi também que tu faz uns vídeos com ela, né? Engraçado. Faço, né, e tal, tirando onda e tal, cara. E é massa porque minha mãe, ela é de uma natureza assim, eu chamo ela muito de caboquinha braba, velho. Ela é muito braba. É um amor de pessoa. É engraçada e espontânea. Aquilo ali que no vídeo, que não é tão engraçado a ponto de ter milhares de visualizações, mas é algo que é o dia a dia, é aquela ali, cara, sabe? O que você vê naquele vídeo ali, pode crer, eu vou fazer porque eu já sei que vai acontecer aquilo, né? Não tem roteiro, né?
E aí meu pai, ele faleceu já em dezembro agora, né, desse ano, né, 2021 vai fazer 10 anos. Mas era um cara guerreiro, um cara. Eu acompanhei meu pai, o nome dele é Raimundo Nonato Gomes, né, minha mãe Maria Luzia Ferreira Gomes. E como eu disse, na época de criança, era uma época pesada e a inflação era bem parecido com o que está acontecendo hoje. Assim, eu vejo hoje como se estivesse regredindo para aquela época, sabe? Esse governo atual que está aí. Mas aí é outro assunto, né? Então, assim, naquela época eu via meu pai encher um caminhão, ele carregar o caminhão e ele dirigir o caminhão e depois ele mesmo descarregava para dar o sustento a gente. Hoje a galera usa o quê? 3 pessoas para descarregar 4, e o motorista né? é só para dirigir. Só para dirigir, isso é verdade. E tá certo, né? Porque, beleza, para você ver como naquela época o negócio era pesado, né? E outra coisa, chegar em casa, a minha casa não ter energia elétrica, televisão não era todo mundo que tinha, e quando tinha era uma preto e branco, né? Quer dizer, a inflação, era tempos difíceis, né? E tudo. Então minha infância toda foi assim. E aqui logo conversando com a minha mãe a gente se lembra, né? E tudo. E aí os tios ajudavam em alguma coisa, e cada um ia ajudando. Então, graças a Deus, eu tenho uma família excelente, no qual eu faço questão de passar um tempo na casa de um, na casa do outro e tal, e conversar e tal. E a gente conversa e lembra dessa fase, né? E eu acredito que muita gente fala assim pra mim, modéstia à parte, Ninja, você é muito guerreiro, cara. Eu acredito que seja dessas aprovações que na época a gente passou, né? Por isso que eu valorizo muito a família. E eu até aconselho assim a meus alunos, né? Eu toco para meus alunos, valorizem a família de vocês, porque na hora de um aperto, na hora de uma aprovação, é só eles ou brigando com você, ou lhe elogiando, ou lhe ajudando, ou lhe abraçando, ou lhe batendo, mas eles que estão ali. Isso é verdade, isso é verdade. Pois é. Mas como é que foi assim, mano, teu contato com a capoeira? Como foi que tu conheceu? Como foi que tu começou a treinar? Pois é, a capoeira eu conheci em 1993. Comecei capoeira em 1993. Lembrando que eu queria treinar, na verdade, era Kung Fu. Eu não queria capoeira, eu não sabia o que era capoeira, né? E eu me lembro que teve uma apresentação na escola, desses trabalhos de equipe, e era sobre folclore. E aí a gente tinha que apresentar a capoeira, a minha equipe. Só que na minha equipe já tinha uns capoeiristas, né? Aí todo mundo tinha que participar, né? Pra ganhar o ponto. Uhum. E aí me botaram pra tocar o pandeiro, né? Um cara levou tocou o birimbau. Eu disse, mas eu não sei tocar, o cara. Só essa batida assim. Aí começou, né? Tum, tum, pá, tum, tum, tum. Faça só isso aqui. E eu fiquei naquela marcação ali, na frente da escola inteira. E era eu, o outro, não me lembro o nome mais dos colegas e tal. Me lembro de um cara, Arnaldo, né? E o finado Israel, que já faleceu também. E aí Eduardo, 2 jogavam e 2 tocavam. Eu me lembro disso, era isso. Pronto, meu primeiro contato com a capoeira foi isso. Mas lembrando, eu queria. E pra mim era cultura. E eu, movido a filmes de artes marciais, de ninjas, de Jack Chan, Bruce Lee e tal, Van Damme, essas coisas todas aí, que na época passava muito na sessão da tarde, né? Eu não sei se aquele filme Esporte Sangrento já tinha sido lançado nessa época. Eu não me recordo aqui, eu conto já uma história dessa do Esporte Sangrento e porque que a minha mãe é valiosa pra mim, que eu contei agora há pouco. Mas eu não me lembro o ano do lançamento desse filme aí. Mas eu acho que veio depois desses filmes, Van Damme, não sei quem, Bruce Lee, papapá, Jack Chan. E eu gosto muito de acrobacia, sempre gostei, né? Aí o que acontece? Foi um belo dia, eu via pelo filme, queria fazer aquilo, né? Lutar, voar, que nem os caras. E foi um dia eu ia passando, cara, e justamente vi uma roda do grupo Memória de Pastinha, que foi o grupo que eu entrei, e vi aqueles caras dando aquele salto mortal, né? Uma apresentação, fazendo aqueles golpes semelhantes ao que eu vi nos filmes. Aí não, eu endoidei, cara. De cara, eu não sei o que é isso aí, mas como não tem Kung Fu, que não tem um Kung Fu, só tinha o Karatê, mas o Karatê eu fui olhar e vi os caras só só dando soco, né? Dando soco, um chute, não achei legal, mas assim, eu fiquei procurando um pulo. Eu procurei a voadora, um pulo rodado, alguma coisa, né? Não desmerecendo o Karatê, que é uma arte muito forte, né, cara, e tudo, mas aí minha questão era mais acrobática, né? Aqueles pulos mais bonitos, né? E aí quando eu vi na capoeira, endoidei, eu disse, porra, é isso aí que eu vou fazer. Aí meu colega falou, vou te levar pra capoeira. E aí me levou, que é justamente o Borracha, né? Hoje ele tá com a mestra Paulinha, se não me engano. O cara, treinamos juntos há um tempão. E aí entrei no grupo Memória de Pastinha em 1993.
né? Logo após assim a questão da apresentação, foi só juntando a apresentação tal com que eu fiz na escola, com a apresentação e aí aconteceu tudo isso aí, né? Da gente estar na capoeira e tudo mais. Então, Memória do Pastinha era era um grupo em homenagem ao mestre Vicente Ferreira Pastinha, né? E o mestre do grupo era o finado Jorge Ceará, que já faleceu, né? O mestre Jorge Ceará. E era bacana, era um grupo mais angoleiro, né? Mais Angola, assim. Mas era bom, era muito bacana, né? Só depois foi que a gente, né, passa pro outro grupo. E como foi assim o teu primeiro contato com o Grupo Cordão de Ouro? Como foi que tu entrou no grupo? Aí o Grupo Cordão de Ouro foi o seguinte, o pessoal já vinha insatisfeito que o meu mestre, que na época, eu não me lembro a graduação, acho que era uma segunda ou era a terceira corda que ele tinha quando ensinava capoeira na comunidade lá, era o Marreta, que hoje é o contramestre Marreta, né? E o irmão dele, o Jornalzinho, que era monitor. E aí ele simplesmente estava meio insatisfeito com o grupo ali, aconteceu algumas coisas. E quando foi em 94, justamente em 94, chega na cidade, lá no Crato, o mestre Toim, que na época era contramestre. E aí, numa apresentação na Praça da Sé, né, eu vi aquele cara com a camisa cortada as mangas, né, cordão de ouro e tal, o símbolo já do cordão de ouro. E, né, com o nome Espirro Mirim e tudo. E o cara jogando ligeiro, caramba, muito ligeiro, muito bonito o jogo do cara, bem diferente da região assim. E muito ligeiro, já fiquei encantado, porém fiquei com medo de jogar com aquele cara, velho. E aí no meio de todo mundo ele olha só pra mim assim, ó. Aí, moleque, vem cá. Apontou o dedo. Pra mim, lá do meio de todo mundo assim. Ei, moleque, vem cá, vamos jogar. Aí ele me revelou depois que tinha me visto jogando antes. Na hora que ele vinha chegando, eu tava jogando, não me lembro, né? Ele gostou. Aí, opa, o molequinho ali é bom, o moreninho ali é bom. E aí a gente começou a jogar e eu com medo danado, que eu já tinha visto, né? Aquela coisa agressiva, né? Mas porém com bem controle, né? E aí a gente, logo depois de um tempo assim, o Jornalzinho se filiou a ele. E eu treinava com o Marreta e depois a turma do Marreta acabou se filiando também. E aí a vida foi em da volta gente, mais ou menos em que ano, assim? 94. 94. 1994. Então no caso tu ficou só um ano no outro grupo. Isso. Aí 94 a gente passa pro Cordão de Ouro e foi uma coisa bem massa mesmo pra gente, né? A gente mudou totalmente o estilo, né? A filosofia que o Cordão de Ouro tem. Eu lembro aqui também quando a gente se afiliou ao Grupo Cordão de Ouro, a gente teve uma dificuldade muito grande. Exato, a dificuldade. Ao muito. estilo, porque é como se você tivesse aprendendo capoeira de novo. Do zero, exatamente, né? Exatamente isso mesmo. Então foi isso que a gente passou, né? Muita movimentação de coluna, que a gente não trabalhava muito. No nosso caso na época, porque até então a capoeira naquela época era capoeira explosiva, era um jogão ligeiro, agressivo, né? E tudo. Então o aprendizado foi muito bacana. Sim, aí voltando à questão do filme Esporte Sangrento, que é onde entra aí, porque aí eu acho que eu já era Cordão de Ouro quando passou o filme Esporte Sangrento, né, e tal. Acho que no Memória do Pastinha também, eu acho, não me lembro. Mas já passava, na época era no Tela de Sucesso, cara, no SBT, né? A propaganda, né, na televisão, e no Tela de Sucesso, Esporte Sangrento, ele vai ter que vingar o aluno, não sei o quê. O cara ele corria pra ver, né, nas moleques, né, corria pra ver a propaganda. E aí, justamente na hora do filme, chove. Cara, cai um toró de água. Lembrando, né, televisão, né, não tinha como voltar. Passou, assistiu, beleza. Não assistiu, perdeu. Só quando passasse de novo. E aí, cara, quando cai o toró de água, a televisão nesse tempo já era colorida, mas a antena era dessas antenas que tem meio mundo de fio, cara. Mano, eu tô ligado, aquelas que parece até umas costelas, né? Isso, essas antenas que você pensa que vai fazer contato com nave espacial, não tem? Que é cheia de traços, né? O pessoal usa pouco. Pronto, aí o que é que acontece, cara? Aí tu sabe, essas antenas é do lado de fora, né? E aí quando chove, o sinal, dá logo, o canal sai logo fora do ar. E aí nesse momento, cara, que tava chovendo, mesmo na hora do começo do filme, aí ficou, né, a televisão ali fora do ar. Aí entra quem? A heroína, cara. Quem? Dona Maria, né? Dona Maria vendeu ali com o olho cheio d'água ali. E aí ela disse, ela vai e sai, cara, na chuva, meu irmão. E sobe num tambor que tinha assim. E pega e fica rodando o cabo aqui, né, do ferro assim, girando assim a antena pra ver a melhor posição, pra melhorar aquela imagem.
Sabe, em tempo de cair um raio ali, cara, e pegar ali. E aí ela tá boa e tal, aí eu tá não, com cheio d'água. Aí tá, até quando ela ajeitou uma posição lá, e ficou legal. Só que tinha aquela coisa, quando ela soltava, a imagem ficava ruim de novo. Aí ela ficou segurando um tempo e chovendo, ela se molhando. Caraca. Sabe? E tudo pra eu assistir o filme da capoeira que eu passei. Ela viu eu empolgado o dia todo, né? Ah, o filme da capoeira, né? Até quando ela achou um jeitinho ali que deu certo, hein? Ela desceu, aí veio olhar, assim, calada, né? Sem dizer nada. Tô dando uma olhada, eu me lembro dessa cena, ela vindo toda uma olhada. E olhou, aí viu, aí pronto. Aí a gente começou a assistir o filme na época, muito. Até hoje a gente assiste, eu passo pros meus alunos às vezes hoje. Né? É um filme muito bom. É, muito bacana. E aí pronto, a gente começou a querer fazer aquela acrobacia toda, né? Que o personagem fazia do filme, né? Aquela parafuseta, né? Lá a gente chama de pirueta, né? Ele alça a mão e gira, né? No ar, né? Então era um golpe, era um floreio favorito que eu fazia. Hoje eu não consigo mais fazer, né? Sabe? Eu já tentei várias vezes e sai totalmente diferente do que eu fazia. Tá meio ração velho, né? Mano, mas me diz uma coisa aqui, e em relação ao teu apelido, esse apelido ninja, como foi que surgiu esse apelido ninja? Pronto, o apelido ninja surgiu justamente pela essa questão acrobática, né? Mas tem um detalhe, é que quando eu entrei na capoeira, nos treinos da capoeira, eu me movia e me comportava igual os personagens dos filmes que eu assistia. Eu chegava sério, não falava nada, sempre olhando aquele olhar desconfiado, né, pros caras, aquele olhar desafiador, como se der um quebra-pau aqui, eu vou entrar, sabe? Nos filmes, né, que os caras saem batendo em todo mundo, né? E aí a galera olhava e falava, esse cara parece um ninja, misterioso, né? Então fala muito. Outra característica que o pessoal falava muito era que quando eu fazia os movimentos eu não fazia nenhum barulho, que eu fazia na ponta do pé, até os mortais, eu pulava e caía sem fazer pelo menos muito barulho, né? Que nem os caras pesados, né? Eu sei. Então aí, devido isso, né, e velocidade, né, aí eu me lembro que eu briguei com um cara, que ele falou no meio da roda, eu jogando, e eu fiz uma passadinha assim rápida, e ele simplesmente disse o seguinte, no meio da roda assim, ele falou, cara, o cara parece um ninja. E aí eu parei a roda assim, fala isso aí de novo, cara. Mas o cara tava me elogiando e eu entendi de outra forma, né? E aí eu acabei desafiando ele assim, chamando ele pra briga, né, e tudo. Aí o Marreta falou, não, resolve na roda. Aí o pau cantou, cabelo, mas cantou muito, né? E aí, beleza, quando terminou ali nervoso, né, aquele negócio todo, lembrando, saiu o empate, a briga, ninguém, sabe, aquela coisa toda de moleque. Aí o Marreta me chama e diz, porra, ninja, cara. Falei, mas Marreta, até você me chamando de ninja e tal. Falou, vem cá, botou pra assistir uma fita de vídeo, na época era fita de vídeo, né? Hoje é o YouTube, né, acabou de vários. E botou pra assistir a fita de vídeo, aí tinha o Mestre Samurai. Ele falou, o cara aí, o apelido dele é Samurai, porque ele é japonês e tal. Falei, pô, mas eu não sou chinês, o cara tá me chamando de ninja, não sei o que, papapá. Aí ele falou, pois tá bom, então ninguém vai mais lhe apelidar de ninja não, porque eu achei parecido o seu jeito com ninja, sua velocidade, o jeito, o potencial que você tem, seu chute alto e bonito, né? Na época, falou assim pra mim. E aí, quando eu prestei atenção nos apelidos que tinha na época, cara, era Busca-Pé, Catatal, Fumaça, olha os apelidos que tinha, Fumaça, Mancha, Carrapicho, Tangerina, Grilo. É cada apelido, ué. Aí eu disse, ninja tá excelente. Tá excelente, né? Tá bom demais o apelido. Depois eu vim entender que o apelido da capoeira não tinha que ser aquela coisa tipo africana, a coisa adaptada pra capoeira, né? Eu pensava que tinha que ser, né? Mas não, depois, não, mas minha mãe me chama de ninja, Marreta. Tá massa. Tá bom demais, né? Tá bom demais. Aí ficou o apelido ninja devido a isso, né? Até hoje, né? Mas aí foi desenvolvendo o jogo também, quando eu jogava, os caras, esse cara joga parecendo um ninja. Né, porque eu gostava daqueles pulos muito aéreos, né? Tipo parafuso trocado, 2 armadas no ar, né? A pirueta, chute na lua, parafuso, americano. Fazia muito no jogo isso. No meio do jogo, na verdade, jogo ligeiro assim. E aí o pessoal assistia, né? Principalmente no jogo de apresentação, um jogo mais bonito, né? Aí o pessoal achava legal mesmo de ver, né? Pô, acho massa quando aquele cara ali entra e tal. Porque ele faz um lance meio aéreo assim e tal. Aí por isso ficou o apelido ninja, né? Mano, você tem algum sonho assim que você realizou dentro da capoeira, que você quer realizar, algum sonho assim?
Rapaz, o seguinte, o sonho que eu tenho na capoeira não é... a minha realização como capoeirista, ela é concreta hoje. Hoje eu tenho meus alunos, tenho minhas turmas, tenho meus amigos, né, no qual eu tô até aqui, nesse momento e tal, e onde eu passo é fazendo amizade. Sempre aprendendo, sempre procurando ensinar alguma coisa também, mas minha realização como capoeirista, ela é concreta devido a isso. Mas meu sonho como capoeira, é onde volta até a questão de moleque ainda, cara, é ver um filme, um herói nacional capoeirista. Que pode ser qualquer um, pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer um personagem. Por que eu digo isso? Porque na China nós temos Jack Chan, Bruce Lee, Donnie Yen, tem vários, né? Os americanos têm, né? O Van Diesel tem não sei quem, papapá. Capitão América, né? Capitão América, enfim, né? E tem vários filmes legais disso aí. Aí os tailandeses já começaram a abrir, já tem o Muay Thai, tem o Tony Jaa, né? Isso, excelente. E assim vai, por que o Brasil não pode ter um capoeirista que faça um filmão legal também? Porque a capoeira tem história pra isso, você sabe disso. Então, assim, o cinema nacional, pra mim, ele peca muito por causa disso, né? Porque embora temos grandes filmes e tal, grandes produções, mas deveria ter a arte marcial e valorizar a nossa história, né? Como, assim, aquela coisa que o povo sofreu, né? Nossos antepassados sofreram, né? Para que a gente possa realmente ainda manter essa cultura viva. Então tinha que ter um herói nacional. Então meu sonho é isso, por exemplo. Eu vejo que não tem. Por exemplo, há um tempo atrás na Globo, vamos dizer assim, a Globo fez uma novela voltada para a China. Eu não sei se o nome era não sei o que da China, negócio da China, não sei o que da China, eu não assistia. Mas era uma coisa voltada pro Kung Fu, né? Aí o que acontece? Aí nós tivemos o Lázaro Ramos, que fez Lado a Lado, né? Uma coisa voltada pro negro, o escravo, né? O negro entre aspas, na verdade, né? O escravo, mas ali valorizou a capoeira. Inclusive teve até aquela questão da capoeira ter vencido o jiu-jitsu, né? No ringue, né? E tal, papapá, ele colocou aquela questão ali. Ali a gente sente um pouco de esperança, né? Com relação à capoeira, porque teve um herói, né? O Zé Navalha, né? Com a história dele, enfim, romântica e tudo, mas teve, né? Embora é sempre aquela, né? Quando o cinema nacional, quando a televisão fala do negro, da capoeira, essas coisas, é na época da escravidão, é o negro no tronco, é o negro escravizado, né? E por que a gente não pode pegar a arte marcial brasileira, a capoeira, como arte marcial, como, não só como cultura, como educação, mas como arte marcial, né? Porque teve negro que lutou. O filme do Besouro eu achei legal, mas faltou muita arte marcial, véio. Faltou muita luta, coreografia. Por que não botaram? Aí o cara diz, mas é porque não ficava legal. Mas o chinês bota nego voando, né? E é legal. Isso é verdade. Entendeu? O nego voando, aquelas coreografias rápidas e bem feitas. Por que a capoeira não pode? Só porque é uma coisa de, vamos dizer, entre aspas, de negro, cara. Né? Então, aí eu acho que pega. Meu sonho é ainda ver. E pode olhar no cinema mundial. A capoeira só vai pra apanhar. Pode olhar que você só vê um capoeirista, aquele cara lá, o Latif. Meu irmão, eu tinha vergonha de fazer um filme que nem aquele cabo ali faz, velho. O cara ganha uma luta e perde a outra. Doido, é pé em cima de pé, macho. E um cara tão talentoso quanto bicho. Um excelente artista marcial. E outro, e com tanto recurso e conhecimento que aquele cara tem, por que ele não faz um filme dele mesmo, bicho? Ele sendo o principal. Mas bom, um filme é um que chama a atenção. Eu não sei, não tô julgando o cara não, mas... Respondendo a sua pergunta, o meu sonho como capoeira é ver a nossa capoeira nesse patamar lá em cima. Porque tem história para ser contada. E história que ia chamar a atenção do mundo. Né? Histórias e relatos de vitórias. Né? Mas meu sonho é esse, ver isso. Teve um lance aqui que a gente não conversou, que eu tô lembrando aqui agora, que é... Tu é roqueiro, né? Tu tem uma banda. Como é que foi esse processo aí da banda? É onde volta a questão do começo. Você perguntou quem é o Cícero Ivanildo Ferreira Gomes. Porque eu não só sou capoeirista. Eu sou... Como você falou, eu sou roqueiro, né? Eu tenho a minha banda de rock, eu respondo já a sua pergunta. Eu ando de skate também. Aí tem o meu lado místico também, sou cigano, né? E tal, participo de festas ciganas e tal, aí onde me convidam e tudo. E tem essa parte minha mesmo, um conflito
de me entender como missão, o que é que eu vim fazer na Terra. Então teve um tempo que isso me perturbou muito. Hoje não, hoje eu já estou começando a me entender, embora eu ainda não tenho, mas já tenho um controle, né? Não saiba e tal. Então a questão da banda foi em 95 eu comecei a tocar violão, né? Arranhar umas músicas ali do RPM e tal. Sempre gostei de rock, porque eu me lembro, eu me lembro com, sei lá, 4, 5 anos mais ou menos, eu morava no Alto da Penha, no Crato, no bairro do Crato, e minha mãe mandava eu buscar um leite. Vai lá, buscar um leite ali e tal. Aí eu descia e lá embaixo tinha uns roqueiros, né, lá no pé da ladeira, e eles escutavam aquela música de uma banda chamada Europe. Eu não sei falar inglês, eu não sei nem o nome da música, mas todo mundo conhece a música, ela começa assim, ó. Tananã, 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 né? Bem famosa, bem famosa. Isso, também dos anos 80, 80 e alguma coisa, 84, 85, sei lá. E aí eu parava pra ouvir, que eu achava muito massa aquela. E é mesmo, né? E os caras batendo cabeça e eu lá batendo cabeça também, com 4 anos no meio dos caras, com uma coisa de leite. E a minha mãe de descer me batia, né? Cadê o leite? Pá, não quero você aqui não. Né? E tal, aquela coisa toda, e eu me lembro disso. Aí nós se mudamos e eu não vi mais essa questão do rock. Aí quando eu já vejo o rock de novo, já foi naquele filme, que eu acho que foi de 85 para 86, De Volta para o Futuro. Aí eu vi 2 coisas que eu gosto até hoje em um filme só, que é o skate, né, que o personagem Martin anda de skate, que até ele volta no passado, e o cara tá com um patinete, ele quebra e sai andando de skate fugindo de uns caras, né, e no final ele tocando guitarra, que aí eu me apaixonei pela guitarra e pelo rock, né, então eu disse isso aí que eu quero fazer, eu quero aprender isso aí, e depois de um tempo eu aprendi, né, sendo que meu tio tinha uma guitarra, que mais na frente veio a ser minha, porque na renovação ele tocava, só que ele não sabia tocar, ele ficava ali arranhando a guitarra. E ele tinha um primo, ou sei lá, um conhecido dele, um primo, sei lá, familiar, o nome dele era Edmilson. E aí ele ficava tocando violão, né, pra todo mundo lá na renovação e tal. E aí de vez em quando dava um intervalo, eles deixavam os instrumentos. E eu via a guitarra, que era semelhante à do filme De Volta para o Futuro, né, que o cara tocava. E aí quando eu ia lá pegar, que começava ali a mexer, tentando entender ali como era que tocava, o meu tio gritava e falava assim, ó, nego, isso aí é pra quem sabe, nego. Falava assim no meio de todo mundo, né. E eu falei, um dia eu aprendo. E aí comecei tocando e realmente fui aprendendo, desenrolando ali. Quando um dia eu percebi que meu tio queria tocar a Marcha do Marinheiro. Que meu pai chegava pra mim e dizia, você tá tocando violão bom, você não tá tocando ruim não. Só que só é violonista de verdade quem toca a Marcha do Marinheiro. Aí ele comprou uma fitazinha, cassete assim, e botou pra eu ouvir e tal. E aí eu fui pegando de ouvido mesmo, até quando eu aprendi, né? E aí no meio de uma renovação, meu tio tenta tocar a Marcha do Marinheiro e eu vou em desconto, cara. Eu sou vingativo, bicho. Rapaz. Sou, cara. Eu cheguei no meio de todo mundo assim, eu falei, ei, nego, isso aí é pra quem sabe. Eita. Depois vinha tocar aqui, né? Eu digo, oxa, agora. Peguei lá a guitarra e toquei. Sei que aí, anos depois, e aí fiz logo sucesso, né? Com o pessoal. Rapaz, o pessoal me chama assim, questão do preconceito que eu falei no começo, né? Ah, o nego sabe mesmo, né? E tal. Aí fiquei lá e tudo, fiz amizade com outras pessoas, outros músicos, né? E anos mais tarde essa guitarra chegou a ser minha, né? Houve uma discussão de família e minha mãe foi lá, como eu disse, acabou quem era bravo. E o pau quebrou lá, acabou, velho. Eu sei que ela arrastou essa guitarra pra mim. Foi mesmo? Sem mentira nenhuma, cara. Tal. Até hoje eu tenho essa guitarra. E aí é isso, sabe? A questão do rock e tal. Aí eu formei minha própria banda, se chama Quarto Estágio, né? E a gente começa a tocar em 2002. E aí até hoje é uma banda que ela nunca para de ser formada, porque o rock, né, na região do Cariri ali, no interior do Ceará, né? Aliás, eu acho que no Nordeste, né? É muito difícil para as bandas que estão começando underground, né? Porque a musicalidade da região é mais forró e tal. Exatamente. Aí não tem tanta oportunidade. Melhorou bastante de um tempo para cá, por causa das redes sociais, mas ainda, principalmente uma banda autoral. As bandas covers ainda tem, sabe? Cover do Engenheiros, cover não sei de quem, aí o pessoal ainda curte, mas autoral você tem que ter público, né? Mano, tem algum mestre assim da capoeira que tu se inspira? Conta aí pra gente. Não, cara, eu não tenho mestre pra eu me inspirar, velho. Eu considero vários mestres assim. Por exemplo, quando eu vi o mestre Pirmirim jogando, foi numa fita de vídeo,
eu falei, cara, esse cara joga muito, velho. Esse cara joga muito. Porque eu achava que o Toninho jogava muito, né? Porque o Toninho já vem do Espirro, né? Lembrando que a história deles o Toninho levou o Espirro Mirim pra capoeira, né? Não tem a ver aqui, mas assim, então aí o Espirro vai pra São Paulo, né? Aquela coisa toda, treina com o Mestre Suassuna. E aí quando volta já, não sei se era já professor ou já era mestre da galera lá, mas voltou no Ceará e tal, aquela coisa toda, né? Uhum. E quando eu vi aquele cara jogando assim e tal, eu falei, nossa senhora, véio, que jogo bonito, que jogo, sabe? E tudo mais. Agora que tu falou mesmo assim, em termos de inspiração, acredite se quiser, cara, eu tenho uma pessoa que eu sou doido pra ser, velho. É o Ed, cara, do Tekken. Ah. Tu acredita, cara? Inclusive, tu quer me elogiar, tu diz assim, bicho, tu ginga igual o Ed, ó. Ah, cara, eu fico doido, velho. Você contar que o Ed, ele é cordão de ouro, né? Exatamente. Quando o Toninho falou isso na época, em 97, 98, você sabia e tal, e eu fiquei doido, né? Aquela ginga assim, tá? Aqueles movimentos, armada dupla. Aprendi armada dupla vendo o Ed, cara, fazendo. Eu digo, eu faço esse negócio aí, né? E tá, e pulei lá na areia, quase me arrebento, mas aprendi, né? Incrível. E tal. Então tem isso, mas assim, eu me inspiro muito, se inspirar mesmo, não. Eu aprendo a filosofia da capoeira e o fundamento, né, do grupo que a gente segue, mas eu admiro muito vários mestres. Por exemplo, o mestre Suassuna, né, quando você vê aqueles vídeos dele jogando ainda na ativa, é um jogo muito bonito, né, de ver. E vários mestres, né, sim, que no caso gostam de acrobacias legal dentro de um jogo, sabe tudo. O mestre Virgulino, eu gosto muito do jogo dele, também eu acho muito massa, mas que é jogo ligeiro. Eu gosto de capoeirista que joga ligeiro, o jogo é bem ligeiro, eu gosto de jogar ligeiro, sabe? Mas em termos de inspiração mesmo é o Ed. Jogou muito Tekken 3, hein? Mas muito, cara, joguei lá. Até então eu era moleque viciado em videogame, né? Mas aí chegou um amigo meu, ei, cara, vamos jogar videogame. Eu vou nada, meu irmão, videogame, não sei o que, ficar viciado nesse negócio. Cara, não, cara, eu queria que tu fosse porque tem um capoeirista no jogo. Aí eu olhei assim, cara, deve ser em desenho, deve ser muito pai, estilo Street Fighter, um capoeirista em desenho ainda. Quando eu chego, né, o Play 1, né? Play 1. Tá, o Ed ainda meio quadradão ainda, né? Aquele formato quadrado. Mas, cara, quando eu vi aquele maluco andando assim com os dread e tal, apontando assim pro lado, né, e tal, aquela gingona desse, meu irmão, eu endoidei, cara. Cara, eu só queria ser esse cara, velho. Aí, tal, terminava de jogar igual nos filmes, né? Eu assistia filmes, terminava e ia tentar fazer os pulos, velho, dos filmes. E aí, quando terminava o jogo, ia tentar fazer aquela movimentação, né? E tal, mas era muito massa nesse tempo aí. Então, Contamestre, manda aí uma mensagem aí para os não capoeiristas e os capoeiristas também. Muito bem, as mensagens que eu tenho para os novos capoeiristas primeiramente, cara, respeitar seus mestres, honrar seus mestres, porque honrando seus mestres, vocês estão honrando a si mesmos, porque o mestre ele já vem naquela caminhada, né, e tudo, espinhosa, cheia de pedras e obstáculos, né, e tal, e você vem atrás, e o mestre é como um vagão, né, de um trem, né, que vai na frente e você sem contar que tem muitas pessoas, né, que querem chegar numa graduação de mestre, mas eles não querem entender que o caminho é complicado, é difícil. Existe, né, a diferença em se tornar mestre, né, e ser mestre, se formar mestre e se tornar mestre, é uma diferença muito grande isso aí. Se tornar e se formar, né? Formar mestre, se eu chegar, que nem eu falo para meus alunos, se eu chegar aqui nessa mulher, eu falo assim, ó, você tá nessa mulher aqui, então, se eu botar uma roupa de capoeira nela aqui, botar uma graduação de mestre aqui, não tem quem diga que ela não é. Eu digo que é uma mestra de capoeira. Quem é que vai dizer que ela não é? Ninguém, né? E se ela souber um mortal, melhor ainda, né? Exatamente. Ela chega com a graduação, né? Pula um mortal, aí a mestre... porque para as pessoas que não entendem, né? Acho que quem tira mortal, né, já... Exatamente. Então, assim, existe a caminhada, né? Existe a humildade a ser trabalhada, o fundamento, existe... Então, diante da mensagem é isso, é honrar o mestre, honrar a capoeira, né? Como uma arte que é a filosofia de vida, que é o que vai te tornar forte para as batalhas do dia a dia. Eu passo muito isso por meus alunos, né? E para as pessoas que não são capoeiristas, né, que de repente estão ouvindo, né, procure não ver a capoeira como algo pela esquerda, tipo marginalizado, aquela coisa toda, porque existiu um povo que sofreu muito
né, pra gente praticar essa nossa capoeira, né? Porque hoje em dia tem muita questão da mídia. Nós temos aí um canal de televisão, eu até falei agora há pouco, mas vou falar de novo, a Globo, que aí pega o Muay Thai e coloca numa novela. Não sei se é Malhação, que porra é que eu não assisto, mas assim, e não discriminando o Muay Thai, não é isso, que eu sou fã do Muay Thai também. Mas assim, coloca o Muay Thai, aí as academias enchem, cara. Todo mundo quer treinar o Muay Thai. Que é uma história bonita, de uma academia contra a outra, que fulano é o bandido, que tem o mocinho, que tem a menina, que tem a princesa, que tem não sei o que e tudo mais. Aí eu volto na questão do sonho. E por que não pode fazer isso com a capoeira? Que é uma coisa nossa, né? Por que não pode fazer isso com a capoeira? Então quem não conhece a capoeira, procura estudar, véio, porque a história da capoeira é a história do Brasil. É a história do Brasil, é só estudar. Outro dia eu dei uma palestra, acabou sendo uma palestra, ia ser uma apresentação. E uma pessoa falou assim no meio de todo mundo, estavam todo o público sentado e falou: tem como tu contar a história da capoeira? Eu falei: tem. Só que eu sei a história de capoeira. Comecei do lado da época antes do escravo, até a época do escravo, na senzala, até a libertação, que muita gente diz: o dia 13 de maio, né, dia da libertação, a libertação escambau, né? Já vinha antes, acontecendo com sangue as libertações, né? Por isso que eu digo que tem muita história, né? Tem muito romantismo nisso também, né? O lado místico e tudo. Então o que é que acontece? Fui contando a história e tal, e aí a pergunta que o cara fez, o outro foi fazendo outro foi fazendo outro, e eu completando, e cheguei na parte após a escravidão, até chegar no dia de hoje. Claro, resumidamente, né? E aí o que é que acontece? Uma pessoa chega pra mim, isso eu era professor na época, não foi nesses dias, eu falei assim, mas já foi um tempinho já. A pessoa, quando terminou a apresentação, ela chegou pra mim e disse: olha, eu gostei muito, mestre, me chamou de mestre, né? Eu gostei muito, mestre, da parte que você conta a história, porque nós estamos cursando a faculdade de História e você falou de uma coisa que a gente ainda vai estudar, né? Você já adiantou um assunto que a gente ainda vai estudar e tudo mais. Aí ele me perguntou se eu era formado em História. Aí eu falei: não, eu não sou formado, só tenho até o 2º grau. Ele me perguntou: mas como tu pode saber dessas coisas que só é, né, num curso mais superior, né? Curso superior. Eu falei: é porque, na minha opinião, o profissional de capoeira ele tem que saber falar do que ele faz. Ou pouco ou muito, mas eu falei. E o pessoal gostou. E depois foi que eu percebi onde eu tava. Era uma apresentação para universitários, cara. Só gente, vamos dizer assim, né, letrada. Não vou dizer inteligente porque todo mundo é inteligente, mas letrado. Depois foi que eu me toquei disso. Então todo mundo gostou e falou. E o pior, para minha região, infelizmente eu vou falar, não vou citar nomes, mas falar. Disse: não, porque essas mesmas perguntas que eu lhe fiz, eu fiz para outros mestres, mas ninguém me respondeu como você fez. Oi. Você tá entendendo qual é a diferença de se tornar mestre, ser mestre e se formar mestre, né? Então tem isso, então eu passo esse legado para meus alunos e a minha mensagem é essa, né? Sempre valorizar a nossa cultura antes de valorizar o que vem de fora. Porque daqui a pouco o pessoal vai estudar a história do Brasil lá fora do país. Vai cursar uma faculdade lá na China, lá na Rússia, lá não sei aonde, para saber a história do nosso país, porque a gente não valoriza. Então essa é a minha mensagem para quem está ouvindo, né, agora. Meu amigo, quero aqui te agradecer pela oportunidade de você poder participar aqui do nosso podcast. E tenho certeza que teremos outras e outras oportunidades. Eu que agradeço por essa rica oportunidade aí, desejo sucesso ao canal, né? E vamos fortalecer, que são pessoas iguais você, meu irmão, que faz com que a nossa capoeira cresça, né? Bom, muito obrigado. É onde eu vejo que meu sonho vai se realizar através de um trabalho que nem esse você faz, porque vai andando, é uma bola de neve, uma hora chega num patamar que a gente vai expandir isso, né? Começa com uma simples conversa dessa, né? Que na verdade é cheia de informações e tal, que com outros podcasts que você já fez também, e pensar que não, a gente chega a colocar a capoeira num patamar mais alto. Então eu que agradeço pela rica oportunidade, né? Foi muito obrigado, meu irmão. Eu que agradeço. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Bons estudos e até o próximo vídeo.